Em Juiz de Fora, meio-dia, mais 13 minutos. Olá, muito boa tarde para os amigos e amigas que estão conosco no AM 910, no aplicativo Rádio Play Hits Juiz de Fora. Eu sou Gustavo Fonseca e nós estamos no ar com o nosso debate desta segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Hoje estamos dando sequência à série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Juiz de Fora. Comigo, a presença dos jornalistas e radialistas Alberto Bejani e Ricardo Wagner, que estarão sabatinando nossos convidados e convidadas com temas relacionados à administração pública municipal e que serão previamente sorteados, tendo os candidatos e as candidatas o tempo máximo de 3 minutos de resposta para cada questionamento. As entrevistas terão rigorosamente o mesmo padrão estipulado por nossa produção jornalística e o convidado desta edição, com ordem também previamente sorteada junto aos assessores e representantes de campanha, é o candidato Eduardo Lucas, do Democracia Cristã. Neste momento, o entrevistado tem 3 minutos para apresentar a sua candidatura e responder a pergunta do nosso debate: por que ser candidato à Prefeitura de Juiz de Fora? Seja bem-vindo, Eduardo Lucas. Olha, boa tarde, Gustavo. Boa tarde ao Bejani, prefeito Alberto Bejani, né, radialista, e também ao Ricardo Wagner. Agradecer aqui o Play Hits pela oportunidade de poder estar falando com a população de Juiz de Fora e o eleitorado. Para quem não me conhece, né, eu sou engenheiro civil, me especializei nessas crises que teve na engenharia, né, tem empresa em Juiz de Fora desde praticamente quando formado, tive uma passagem por São Paulo e voltei. Atuamos aqui na área inicialmente com conjuntos habitacionais, residenciais, como o bairro Carlos Chagas, o Flamboyant, depois atuando em loteamentos abertos, em regiões diferentes da cidade, como a Cidade Alta, a região da Grama, especificamente, e nessas crises da engenharia, procurei me capacitar mais, desenvolvendo conhecimentos pela Fundação Getúlio Vargas em economia, em finanças, e depois em comércio internacional, uma vez que as crises se prolongavam, e tudo isso aí fez um conjunto de capacitações que me levou a aprimorar meu trabalho no urbanismo, que foi um foco, e a partir daí um estudo de cidades, né? Tendo sido coordenador do Planejamento Estratégico em 1996, que infelizmente acabou sendo engavetado, mas foi muito rico, né? Um trabalho veio de Barcelona. Depois participei indiretamente do Plano Diretor em 2001 e ativamente do Plano Diretor de 2015, né, atrasado aí 4 anos, porque o prazo era de 10 anos, né, para revisão. E isso tudo foi me dando uma visão muito ampla da cidade. Paralelamente a isso, para finalizar, eu estive como presidente de diversos bairros constituídos, associações de bairro, e finalizando aí dirigente da SPM de São Pedro, com a população em torno de 50 mil habitantes, criando a Institutação Urbana para discutir paralelamente um projeto para Juiz de Fora. Criei também o CONAC-JUF, com 96 bairros, comunidades, e capacitando nas formações de associações. É um breve resumo aí do meu histórico em Juiz de Fora. Obrigado, candidato, por sua apresentação. A gente segue com as ordens de perguntas para o candidato Eduardo Lucas, da Democracia Cristã. Nós estamos aqui providenciando o primeiro sorteio. Quem pergunta é Alberto Bejani, um tema que ainda não foi relacionado. Vamos falar de agricultura, vamos falar das bases de abastecimento do nosso município. Alberto Bejani. Candidato Eduardo Lucas, prazer em vê-lo. Que bom que o senhor esteja hoje aqui para perguntarmos aquilo que é de interesse da comunidade. Muito se fala de agricultura em Juiz de Fora, mas nós rodamos as regiões que são de agricultura, ou seja, as pessoas que vivem através dela, e muitos reclamam de que não são vistos, não são abraçados pela administração pública, não são, evidentemente, agraciados com nenhum projeto que possa dar a eles realmente aquilo que é necessário para que eles possam sobreviver. Então, o senhor, como candidato a prefeito de Juiz de Fora, Eduardo Lucas,
o que pretende fazer para beneficiar aos agricultores. Não estamos falando especificamente de pessoas que cuidam de agricultura para sua casa, não. Estamos falando dos agricultores que estão em toda a nossa cidade, cercando principalmente na rede que envolve toda essa área que é da agricultura. Então, é um prazer falar contigo novamente, né, Bejane? Depois desse tempo todo, nós que sempre tivemos assim, uma convivência muito respeitosa, muito cordial, e admiro muito o trabalho quando esteve à frente da Prefeitura de Juiz de Fora. Olha só, eu me sinto muito à vontade para poder falar sobre isso, porque nasci em Juiz de Fora, minha família é de Juiz de Fora, mas nós sempre estivemos ligados à atividade rural, temos propriedade de gerações aqui entre Goianá e Rio Novo, possuímos até hoje aqui na Grama, você tem conhecimento disso, embora a propriedade menor. A nossa região ela foi muito próspera, né, em tempos passados, antes das fronteiras mais planas, e tanto na produção de café quanto de gado leiteiro, né, pecuária de corte, e acabou sofrendo por ser uma região muito montanhosa. Bom, eu defendo integralmente, enquanto candidato e, se Deus assim determinar, prefeito de Juiz de Fora, não só ser prefeito da cidade de Juiz de Fora, mas do município de Juiz de Fora. Nós sempre que não podemos esquecer de que nós somos uma região com 16 distritos e subdistritos, de certa forma hoje com terras descansadas, não contaminadas por fertilizantes e agrotóxicos. Nós temos uma das melhores águas do planeta na nossa região, embora as águas urbanas aqui estejam comprometidas, mas as áreas da região rural estão e são de muito boa qualidade. Defendo, assim, de forma muito veemente, que a Secretaria de Agropecuária tenha um papel de protagonismo, trazendo a Embrapa, convênio com a Universidade de Viçosa, com todas essas entidades que são voltadas para a questão agrícola. Tenho conhecimento de que hoje nós temos um número de pessoas muito pequeno, pelo último plano diretor, partindo do princípio que temos em torno de 620 mil habitantes, apenas 20 mil pessoas, né, nessas regiões rurais, mas esses distritos e subdistritos, que é uma situação quase que peculiar a nível de Brasil, que conheço o país todo, podem ser, sim, polos de estruturação e trabalhando com novas culturas adequadas a esse novo tempo, como a produção orgânica, né, a questão de produção de frutas, por que não vinhedos, por que não oliveiras, por que não a macaúba, temos assim, enfim, N oportunidades. E para finalizar, mantendo o tempo aqui, acredito muito no potencial do entorno agrícola aqui para incrementar a recuperação da economia juiz-forana. Obrigado, candidato, por sua resposta. Vamos agora a uma nova pergunta aqui da Rádio Henrique, feita para o nosso repórter Ricardo Wagner. Ricardo, o tema é a concessão do transporte coletivo. Mais uma vez, o transporte público em debate nas nossas séries de entrevistas. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Nosso abraço a você, Gustavo, ao Bejane. Nosso abraço também especial ao candidato Eduardo Lucas, que participa com a gente. Esse é o tema frequente, nós temos tido, inclusive, problemas com a empresa GIL, mais uma vez, no final de semana, a possibilidade de paralisação dos funcionários. O transporte coletivo urbano tem tido uma exposição muito grande na mídia e uma reclamação muito grande da comunidade do atendimento deficitário, da condição dos veículos, da dificuldade, né, de pagamento aos motoristas, cobradores. O que o candidato Eduardo tem sobre essa concessão do transporte coletivo urbano, caso seja... Eu não sei se o áudio está sendo ouvido aí? Ok. Perdemos, por favor. Então, se puder marcar o tempo aí. Diga lá. Bom, é uma área de formação, né? Eu sou engenheiro civil e temos assim, muitos estudos a respeito da questão de mobilidade urbana, porque isso integra todas as variáveis de gestão do território urbano.
da maior importância, uma vez que as pessoas migram diariamente para trabalho, para comércio, para estudo, todas as atividades. Eu participei, assim, da comissão que dialogava com o secretário de Transporte quando a licitação. Alertei-o de que o formato estava completamente equivocado, precisava ser modificado. Me lembro ainda que o Bejanne, quando da sua gestão, e eu defendo isso, que nós tenhamos estações de transbordo, né, para que não tenha essa quantidade de ônibus todos vindo ao centro. Vejo que grande parte da população vem por uma questão de viabilizar economicamente o sistema, mas sabemos que isso não está sendo bom para a cidade, né? Então, eu defendo ardorosamente isso, e com o bilhete único, com ônibus elétricos vindo até o centro, né? Claro, com todo um estudo muito completo, considerando as melhores técnicas, né, inclusive de inteligência artificial, que eu uso hoje praticamente na minha área de urbanismo, e aplicando, estou em contato com grandes técnicos da área. Defendo também, embora possa parecer um pouco utópico, mas extremamente necessário, de que haja uma transposição da concessionária, não da linha férrea, não é? Para que, assim, sem nenhum tipo de viajar numa situação mirabolante, se coloque metrô de superfície ou trem suburbano, aquilo que for mais viável, mais acessível, para que haja o transporte do pessoal da Zona Norte, que eu entendo que seja em torno de 35% hoje da nossa necessidade. Desculpa, eu tive uma interrupção de ligação aqui. Paralelamente a isso, em qualquer lugar do mundo hoje, há necessidade de subsídio, porque o transporte público ele não é viável por si mesmo, principalmente agora com essa questão do Covid, que estamos sem data ainda para terminar, né? Mas a situação tem que ser enfrentada. Penso que deva ser feita uma revisão da licitação e, se for o caso, mudar o formato do que o transporte público hoje precisa atender à população. Ok, obrigado, candidato, por sua ponderação. Vamos, portanto, para uma próxima pergunta. Abordamos o tema do transporte urbano, previamente sorteado agora. Situação de moradores de rua. É um tema realmente que também vem causando, candidato, muitos debates, né, nesta eleição, justamente por percebermos, principalmente aqueles que andam pela região central de Juiz de Fora, um grande aumento no número das pessoas em situação de rua. Gostaria de saber quais são as propostas do seu plano de governo para a atenção social a essas pessoas que têm esta condição de rua. Perdemos contato com o candidato, agora sim estamos novamente com ele. O senhor me acompanha bem, candidato? Me ouve? Perfeitamente. Retornando. Então, a nossa temática é essa: moradores de rua, qual que é o seu plano de governo para auxiliar, para que o Executivo Municipal possa atender melhor essas pessoas em situação de vulnerabilidade social? Olha, um dos assuntos mais espinhosos que tem para um gestor público, porque nós estamos tratando aí questão de humanidade, de caridade até, né? Mas um gestor tem que estar preparado para atitudes, de repente, que não são tão populares. Eu entendo que aqueles que não são Juiz de Fora, há que se levantar os locais de origem e tratá-los, conduzi-los com a maior dignidade e devolvê-los para as suas regiões de origem. A cidade não tem condições de absorver situações, até por ser polo de uma região de 140 cidades, com cerca de 3 milhões de habitantes. A cidade precisa se resolver, precisa ficar forte para poder ajudar a região. Aqueles que são de fora, fazer uma triagem realmente, os que possam retornar às suas famílias, também tendo a sua assistência. Os que têm questões de patologias psiquiátricas, que sejam conduzidos, não é? As entidades que devam dar o tratamento adequado, inclusive aqueles que têm problemas de dependência química, né? O que nós entendemos e que a humanidade deve prevalecer, mas nós não podemos prejudicar a boa administração, trazer de fora realmente a uma gestão do século XXI, porque isso causa uma situação de comoção na população,
uma situação de risco, muitas das vezes, porque tem muitos deles que têm transtornos graves de patologias psiquiátricas. Enfim, agora, o que acontece também é que, pelo fato da cidade estar num nível muito baixo de força econômica, isso tem gerado muito desemprego, né? E muitos deles vão para a rua não porque querem, mas porque necessitam. Enfim, é uma política multidisciplinar, interdisciplinar, e que tem que ser enfrentada com muita determinação, sem paternalismo, mas com toda a humanidade e dignidade possível ao ser humano. Obrigado, candidato, por sua resposta. Ainda temos tempo para finalizar este bloco, portanto, para mais um questionamento. E este questionamento vai partir da figura de Alberto Bejani. Alberto Bejani, que traz para a gente a questão que ainda não foi debatida aqui no nosso debate, pela primeira vez: acessibilidade. Juiz de Fora, uma cidade plural, Bejani, que deve atender bem a todos os moradores e moradoras. Vamos falar de acessibilidade. Candidato Eduardo Lucas, sabemos que todos nós temos preocupações com pessoas que são deficientes, com pessoas que precisam. É uma cidade que tem um número grande de idosos e, lamentavelmente, não temos ainda, em todas as ruas, locais específicos para que essas pessoas possam, evidentemente, atravessar uma rua ou a pessoa possa ser encaminhada. Até no poder público tem uma certa dificuldade. O senhor, como engenheiro, com vários cursos que o senhor mesmo colocou no início, como que o senhor vê essa situação? O que pode ser feito caso o senhor chegue a prefeito de Juiz de Fora? Assim, inicialmente, nós temos que admitir que a cidade é muito difícil, né? Porque ela é muito apertada entre o Morro do Cristo, por exemplo, e a região do São Bernardo, e no meio disso tudo nós temos uma região, era uma região pantanosa, e tem o Rio Paraibuna, a linha férrea, as vias são estreitas por causa desse traçado urbanístico antigo, né? Até muito virtuoso, que é a partir de Guilherme Alfred, mas a concentração também de adensamento muito sem os afastamentos, com a verticalização, tudo isso, houve uma concentração muito grande de pessoas, muito além do que seria o razoável, né? Fato é que existe, nós temos que lidar da melhor forma com isso. O que a gente observa é que essas declividades, e principalmente com pedras portuguesas, que são até bonitas, mas são completamente inadequadas. Elas escorregam muito, elas soltam, não é? E não está tendo o devido cuidado da parte da fiscalização da prefeitura, e a entrega da obrigação de que os proprietários façam as suas calçadas, isso não está sendo feito a contento. Então, nós podemos observar, e eu recomendaria que a prefeitura trouxesse novamente, não que eu defenda um inchamento da máquina administrativa, nesse caso específico, a prefeitura precisa, me desculpe aqui, a prefeitura precisa realmente trazer para si a responsabilidade de desenvolver essas calçadas e, obviamente, dentro do equilíbrio das contas públicas, que esses proprietários continuem arcando com essas despesas. Porque o que nós temos hoje é uma total falta de padronização, não é? Muitas das vezes completamente aleatório, né? A questão da acessibilidade, tanto com relação aos idosos, conforme você falou, Bejani, mas também pessoas com deficiências, e as calçadas que já são estreitas também, muito utilizadas por diversas atividades, inclusive mobiliário urbano, que dificulta muito e são verdadeiras armadilhas hoje para a população de fora. Da nossa parte, nós teríamos que rever tudo isso, não é? Inclusive a questão que não é aqui o foco da pergunta, mas a questão dos ambulantes também, que merecem todo o nosso respeito, mas nós precisamos fazer com que a cidade tenha a sua mobilidade muito preservada. A sua acessibilidade, Ok, obrigado. Perfeito, candidato. Obrigado por sua resposta. Nós temos que fazer um rápido intervalo aqui na Play Hits. Na sequência, com mais uma rodada de questionamentos para o candidato Eduardo Lucas, da Democracia Cristã. É um instante só, fique aí.
E para você que segue conosco na nossa multiplataforma, aqui a Rádio Play Hits Juiz de Fora, estamos hoje abrindo espaço para Eduardo Lucas, da Democracia Cristã. E neste espaço também de informação e utilidade pública, Ricardo Wagner traz também algumas orientações por parte da Justiça Eleitoral através do nosso jornalismo. Diga lá, Ricardo. Isso mesmo, Gustavo. A gente sempre tem tido alguns pedidos, as pessoas têm me falado para lembrar a respeito do horário de votação, que é um horário que vai ser ampliado, vai ser modificado nesta eleição e que pouco se tem divulgado, que vai começar a partir das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Mas hoje eu reservei um outro tema, que é a abstenção. Pelas pesquisas eleitorais que estão sendo realizadas já até o momento, está se estimando mais uma vez um patamar aí de cerca de 20% de ausência do eleitor às urnas, tanto pelo descontentamento com a classe política, como também pelo Covid. E nesses próximos dias, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e a Assembleia Legislativa de Minas vão iniciar um trabalho para reforçar esta ida do eleitor de forma democrática a exercer o seu direito de voto. E um detalhe, se vocês acompanharam a última pesquisa Ibope, né, ou a primeira feita em Juiz de Fora pela TV Integração, mostrou um número grande de evangélicos que ainda não tinha definido se iria votar ou não, 26%. Então fica aí para os candidatos e candidatas um público, não é, bastante interessante, que representa muito também nesta efetivação do voto. Se Juiz de Fora está ultrapassando os 400 mil eleitores, a gente pode ter uma perda de 20% em relação a esses números que são estimados. Obrigado, Ricardo, por suas informações. Quero reforçar para todos que essa é a Rádio Play Hits, Juiz de Fora, é a multiplataforma onde nós estamos acompanhando aqui as principais informações das eleições 2020 com os candidatos e candidatas. Eu convido a todos que possam curtir e compartilhar também esta transmissão, este stream. Meio-dia mais 35 minutos, estamos de volta também para o AM 910 da Rádio Play Hits. Conosco aqui, nesta edição de segunda-feira, o jornalista Alberto Bejani, o jornalista Ricardo Wagner, eu sou Gustavo Fonseca e nós estamos recebendo Eduardo Lucas, da Democracia Cristã, é o candidato hoje que está respondendo às nossas perguntas, aos nossos questionamentos. A próxima pergunta vai para o repórter Ricardo Wagner. A gente tem aqui o roteiro da temática e nós vamos falar de saúde agora, Ricardo, por favor. Desdobramentos da Covid-19. O pote do Gustavo está bem recheado aí, são perguntas que interessam diretamente ao nosso cidadão e cidadã, e às vezes até algum é um subitem de algum gênero maior que nós necessitamos. E no caso da saúde, não há como fugir do tripé saúde, educação e segurança. E dentro da saúde, candidato Eduardo, a gente está tido o reflexo da Covid diretamente na economia, as prefeituras, os municípios com essa crise financeira nacional, mundial, estadual. O que o senhor tem de prático para poder mostrar ao seu eleitor, caso seja eleito, para resolver problemas? Olha, é outra área que eu me sinto bastante à vontade para me manifestar, porque eu sou filho de médico, né? Atuou 56 anos na medicina, como médico de família, clínico geral e sanitarista. E eu convivi, né, já o perdi há alguns anos, convivi intensamente com a medicina. Sou também casado com médica, e também tenho irmã e sobrinhos médicos. Então, nós respiramos medicina com meus sobrinhos médicos o tempo todo em família. No que diz respeito a essa questão, houve exagero. A meu ver, houve exagero. O Covid é uma realidade, há que se ter todos os cuidados, todos os protocolos. Os protocolos em si, de repente, eles não se sincronizam, então perde eficiência na prevenção. Mas, no que diz respeito à questão da economia, embora haja o risco de um segundo lockdown, que já vem acontecendo na Europa, e que vamos torcer para não chegar ao Brasil,
nós não podemos, principalmente num país com tanta fragilidade econômica, ter um isolamento tão intenso, igual aconteceu, onde 45% a confirmar das micro, pequenas e médias empresas de fora faliram, né? E estão sobrevivendo aí com muita dificuldade às custas de um auxílio emergencial e Deus sabe como mais. Por outro lado, a gente vê os ônibus com as suas lotações, a gente vê determinados setores flexibilizados e outros não, né? Isso, a meu ver, cria uma injustiça, né? E privilegia uma parte com relação a outros, fica bastante a desejar, né? Sustento que nós não temos ainda vacina, vai demorar muitos anos, então o Covid requer todo cuidado, mas nós não podemos deixar que a economia fique tão fechada, tão isolada, igual esteve especificamente em Juiz de Fora, a ponto de comprometer a nossa economia, que já vem combalida de muitos anos. Obrigado, candidato, por sua resposta. Né, o tema da Covid é um tema amplo, né, que esbarra em saúde, economia também. Foi aí realmente uma questão que vem tirando o sono de muitos e muitas que nos acompanham. Para a gente continuar o nosso debate, desta vez a pergunta vem para mim e o tema sorteado é política para jovens. Candidato, seu programa de governo tem espaço para que jovens que estão aí iniciando, muitos deles, a sua vida profissional, possam se capacitar, possam entrar e contribuir com este mercado de trabalho que tanto demanda de pessoas qualificadas? Quais são as suas propostas para os jovens, principalmente aqueles que estão aí descobrindo o mundo adulto, estão entrando para o mercado de trabalho para contribuir com a nossa sociedade? Olha, sem dúvida alguma, o investimento nas crianças e nos adolescentes, e eu tenho filho de 17 anos, então sou muito sensível a isso, é o que há de mais importante, a questão da educação, né? Juntamente, obviamente, com a saúde. Mas a educação, eu diria até que deveria vir antes, porque é um povo educado e é um povo que se cuida melhor, é um povo que se previne, né? Tivemos uma perda, né? Não vou entrar no mérito porquê, da questão dos S's, né? SESC, SESI, Senai, alguns estão se mantendo, né? Mas eu defendo muito os cursos profissionais, né? Tenho experiências, inclusive, não só no Brasil, mas fora do Brasil, na Suíça, em outros países que eu tenho ido, que nem todo mundo vai para uma faculdade, as pessoas têm o equivalente ao curso profissionalizante, já entram no mercado de trabalho, e depois aqueles que quiserem ou que estejam mais, que possam ir para a universidade, para a faculdade. O que nós não podemos é ter uma gama enorme de pessoas formadas em cursos superiores e sem oportunidade de trabalho. A questão da prosperidade econômica, ela é de vital importância, a meu ver, e no nosso programa de governo, porque nós não podemos ter a prefeitura como assistencialista, nós temos que ter a prefeitura como assistência, como uma facilitadora. Eu, por exemplo, estive ontem fazendo um vídeo no parque, no distrito industrial, completamente abandonado, né? E com uma capacidade ociosa de 60%, né? E sabemos que hoje ele já não é mais da Codemig, ele está sob a jurisdição da Prefeitura de Juiz de Fora, ele tem gás, ele tem fibra ótica, tem logística rodoviária, ferroviária, Porto Seco, o núcleo residencial ao lado, e, no entanto, completamente abandonado. Sabemos que a prestação de serviço e comércio, o capital que circula é o mesmo. O que traz realmente novos recursos, novas divisas, que gera prosperidade, eu não gosto de usar o termo geração de riqueza, eu acho muito excludente, eu gosto de falar em prosperidade, que ele é muito mais amplo, e ele não se trata só de fortalecimento econômico e financeiro, que é a minha área, eu sou empreendedor, sou empresário. Eu penso que nós temos que pensar em prosperidade. Então, com isso, nós temos que criar um ambiente de negócios muito bom na cidade, preparar o nosso distrito industrial para um parque tecnológico de tecnologias mais avançadas e colocar esses jovens nossos com oportunidades nas startups, nas empresas anjo, né? Criando condições de absorção. Pelo que eu pude fazer no estudo de viabilidade econômica preliminar, temos condições de gerar até 10 mil postos de trabalho naquela região,
num parque tecnológico de alta tecnologia. Quando a gente pensa em Santa Rita, do Jacutinga, aqui perto, está virando realmente um Vale do Silício. Por que a gente de fora não pode ter isso? Nós temos uma logística muito melhor do que outros locais. Ok, obrigado por sua resposta, candidato Eduardo Lucas, trazendo aqui um novo tema para que Alberto Bejani faça a sua pergunta, mais uma relacionada à área da saúde, hein? Falamos de Covid, vamos falar de gestão das UPAs, vamos falar das unidades básicas de saúde também, vamos falar da gestão da saúde no município. Você, Bejani, por favor. Eduardo Lucas, nós sabemos muito bem que a saúde é um problema sério em Juiz de Fora, porque ela acaba sendo polo também de 94 cidades, no mínimo, que vêm para Juiz de Fora buscar os seus atendimentos. E não há um repasse suficiente que possa cobrir todas as despesas do município através do Sistema Único de Saúde. Até o estado do Rio vem para Juiz de Fora. E nós sabemos que os postos de saúde, as UPAs, estão superlotadas, principalmente por causa do coronavírus. Não usaram, e é isso que eu quero te perguntar, se é viável na sua administração, caso venha a ser prefeito, o Expominas, um lugar que está totalmente às traças, jogado lá de qualquer maneira, poderia hoje ser um hospital especializado de campanha para o Covid. Com isso, não teríamos um reflexo, entendo eu, tanto nos hospitais como nas UPAs e nas secretarias de saúde, nos postos de saúde. Como é que o senhor vê todo esse imbróglio envolvendo a saúde de Juiz de Fora? Bom, emergencialmente falando, eu cheguei a gravar um vídeo logo no início do problema sério da pandemia e do isolamento, propondo exatamente o Expominas como hospital de campanha. Nós encaminhamos por escrito ao governador Zema e ao prefeito Almas que pudesse fazer isso, né? Porque o que aconteceu é que muitos casos de Covid, não só de Juiz de Fora, e grande parte das contaminações e de óbitos não foram de Juiz de Fora. Nós não temos o número exato, mas chega a ser a 60%, né? Pelas informações que tivemos, não poderiam ter sido espalhados por hospitais da cidade. Bom, isso não foi atendido, embora em Belo Horizonte eles tenham preparado no Expominas de Belo Horizonte, né, que é ligado ao Estado. Então, como colocar o João Penido como uma maior referência, a meu ver, eles deveriam ter deixado o João Penido exclusivamente por conta disso, até pela logística que ele tem de não estar dentro digamos assim, da malha mais central da cidade, né? Essa questão do Covid, ela requer todo cuidado, inclusive com o meio médico. A gente teve notícias de que muitos se contaminaram porque os protocolos não foram feitos adequadamente. Muitos casos vieram de fora, até do estado do Rio, como você mesmo disse aí, Bejani. Agora, voltando à questão da saúde como um todo, por que os postos de saúde, minha mulher, inclusive, nos últimos 2 anos, atendeu em postinho. Para você ter ideia, a gente tem notícias da total precariedade, não de todos, alguns até são exemplos, de fungo, de mofo, e quando pessoas vão a esses lugares, elas já estão vulneráveis à sua saúde, né? Tem que pegar ônibus, tem que ter fila de espera, sabemos que tem 3 mil casos aí que não conseguem colonoscopia, é um exame extremamente importante pela gravidade dos casos que podem acontecer. Nós preconizamos, no nosso projeto, até pela experiência que eu tenho, pela vivência com meu pai, de que a medicina vá às pessoas, vá às centralidades, né, em veículos previamente preparados, tanto para exames de menor complexidade, quanto de equipes completas que façam roteiros pré-determinados em função de demandas maiores, não só um veículo, mas aquilo que for possível. Tem programas do governo federal que financiam, de forma que as pessoas, ao invés de ir para postinhos, né, que se possa atender a saúde prioritariamente na atenção primária. Porque você atendendo na atenção primária, você já desafoga esses postos de forma que eles possam dar maior qualidade no atendimento, né, sem prejuízo que esses que vão de uma complexidade não primária também tenha um sistema de desafogamento para só os de maior complexidade a gente desafogar, né? A verba é a mesma de muitas cidades que têm dado certo, só que a gente fora não tem feito a gestão
eficiente que nós precisamos. Obrigado, candidato, por sua resposta. Para a gente dar sequência e aqui trazer o último questionamento deste bloco, vamos com o repórter Ricardo Wagner e o tema previamente sorteado será a promoção de trabalho e emprego ao nosso município, a retomada da atividade econômica. Você, Ricardo, por favor. Obrigado, Gustavo. É um tema que está relacionado, o candidato já até chegou a comentar alguma coisa, mas a gente tem tido, não é, dia a dia, essa informação da dificuldade das micros e pequenas empresas, temos tido a dificuldade do comércio de forma geral, muitas lojas fechando, muitas galerias, shoppings, há até uma tendência de migração para os bairros e comunidades. E o candidato tem em mente para esta geração de emprego, não só para o jovem, mas para o cidadão juiz-forano, nesse momento difícil, nesses últimos anos, nós temos enfrentado um índice alto de desemprego, não só em Juiz de Fora, mas em todo o Brasil. Nós temos uma correlação direta entre o gravíssimo problema fiscal da administração pública municipal e a questão da fragilidade, da inapetência, vamos chamar assim, econômica, né? A primeira coisa que temos, e temos conversado com diretores do BNDES, temos conversado com vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, sobre de que maneira podemos financiar projetos estruturantes, né, para fortalecimento, para estruturação da recuperação econômica de Juiz de Fora. Em primeiro lugar, nós vamos precisar fazer um enxugamento na máquina administrativa, não tenha dúvida. Nós temos hoje cerca de 19 mil funcionários com um orçamento de 2 bilhões e 200 bilhões de reais ano, né, próximo disso, e sobrando apenas 30 bilhões para cuidar da zeladoria da cidade. A cidade está sem zeladoria, a cidade nunca esteve tão mal para todos os aspectos, né? Por exemplo, pavimento, os espaços livres, a questão que o Bejane fazia muito bem aí, das dragagens do Paraibuna, de forma que não havia inundações. Tudo isso está ligado, eu como empreendedor, empresário que sou desde 22 anos de idade, eu posso falar com bastante segurança, né, até porque eu dou muitas palestras sobre empreendedorismo, porque já sofri, já senti muito, principalmente em Juiz de Fora, as dores do que é você ser empreendedor, com carga tributária pesada, com planos econômicos, e com as administrações de Juiz de Fora, com honrosas exceções, o Bejane, não é porque eu estou na sua presença, Bejane, mas você fez uma excelente administração nesse aspecto, a cidade não tinha esse problema tão crítico. A cidade hoje, a prefeitura está quebrada. E se nós não tomarmos cuidado, vai quebrar a cidade, como está acontecendo. O Covid não é uma coisa que aconteceu espontaneamente, aconteceu por causa de má administração na cidade. Mas a cidade não estava preparada para sofrer um baque tão forte. Vou citar o caso de Curitiba, que tem uma reserva de contingenciamento de 500 bilhões de reais em caixa para enfrentar casos como esse, e não precisou usar, porque tem equilíbrio fiscal. Então, nós preconizamos, sim, agora que nós não temos o problema da Lei Rosinha, de 18% Minas Gerais e 2% Rio de Janeiro, fazer um forte trabalho de cuidar da cidade e atrair novas empresas para cá. Principalmente porque temos de cerca de 35 a 40 mil micro, pequenos e médios empresários, sem prejuízo de trazermos grandes empresas para o tecido industrial. É isso, obrigado por sua resposta, candidato. Meio-dia mais 52 minutos. Nós temos, neste momento final do nosso debate, a proposta, é claro, de trazer as considerações finais do candidato Eduardo Lucas, agradecendo a sua atenção ao nosso jornalismo. Uma boa tarde, candidato. Seus 3 minutos finais para as suas considerações. Bom, eu queria dizer, conforme uma parte considerável da cidade, sabendo que eu sou engenheiro civil, urbanista, né, um estudioso de gestão de cidades, não só aqui em Juiz de Fora, mas no Brasil e até fora dele, guardando as diferenças, porque nós temos as nossas peculiaridades, mas nada que a gente não possa aprender, com muitos casos de sucesso, e aquilo que se adeque à nossa cidade, né? Eu entrei na política exatamente por querer
contribuir com toda a experiência, com toda a vivência na área de gestão, na área de economia, na área de urbanismo, na questão da infraestrutura urbana, a visão minha de comércio, inclusive nacional e internacional, sabendo que Juiz de Fora tem uma importância enorme no coração do Sudeste brasileiro, entre Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória. Temos aeroportos, temos gás, temos fibra ótica, rodovias, perto de Porto. Não justifica Juiz de Fora estar desse jeito. Temos uma capacidade logística muito maior que Uberlândia, por exemplo, tem dado um show, que o Triângulo Mineiro tem dado um show. Nós temos condição de ter intercâmbio internacional pelo nosso DNA industrial, e a cidade está paralisada. Paralisada porque tem feito política pela política, e não política por administração. Eu fui convidado, né, eu tenho minhas empresas, que eu gosto muito, me sinto muito à vontade, mas entendo que eu posso contribuir muito com a minha vivência, com os meus relacionamentos, com o conhecimento que eu tenho de Juiz de Fora, que nós fizemos um projeto robusto, né? Claro que ele é da cidade, não é nosso, ele está sujeito a ser enriquecido, deve ser discutido com a população de Juiz de Fora, porque precisa ser um projeto da cidade, da população, e não é projeto, digamos assim, exclusivista, personalista. É isso que eu tenho para dizer, por isso nós estamos aí dispostos, apresentando a nossa postulação à Prefeitura de Juiz de Fora, e estando prefeito, darmos o melhor de nós, até porque nós não somos um político de carreira. Eu estou político, eu digo isso. Não sou político, eu estou político, gosto da política, não há solução sem a política, mas nós precisamos, sim, ter amor, paixão para o Juiz de Fora, porque ela merece e tem muito potencial para dar a volta por cima, resgatar a sua história de glória. Agora sim, obrigado, candidato, por suas palavras. Conversamos, portanto, na edição de hoje com o candidato Eduardo Lucas, da Democracia Cristã. Quero agradecer a companhia de Ricardo Wagner, de Alberto Bejani, quero agradecer também a direção de Jorge Aragão e a técnica de Hugo Soares Rutolo. Conversamos com o Eduardo Lucas, da Democracia Cristã, nesta edição. Na próxima quarta-feira, dia 28, estaremos recebendo a candidata delegada Sheila, do PSL. Por aqui já passaram Lorene Figueiredo, Aloysio e Marco Ribeiro, os quais vocês podem conferir também no nosso Facebook e YouTube. Ainda teremos a presença no dia 4 de novembro, Vitória Mello, do PSTU, 6 de novembro, Fernando Eliotério, do PCdoB, 9 de novembro, Ione, do Republicanos, e do dia 11 de novembro, de Margarida Salomão, do PT. Este é o nosso calendário de entrevistas aqui do Debate. A todos, uma excelente tarde. Voltamos amanhã também, ao meio-dia. Tchau, tchau. Tchau.